Hallo Leute! Eu sou a Rafa. Eu sou a Nicole. E hoje nós vamos responder algumas perguntas relacionadas ao au pair, especificamente na Alemanha, que é onde nós estamos fazendo, é o processo que a gente enfrentou e que a gente tem propriedade para falar, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e recebi algumas perguntas. Provavelmente, talvez durante o vídeo surjam mais perguntas ou a gente acrescente mais coisas que a gente não viu, mas basicamente eu vou me ater às perguntas aqui também para não me perder no pensamento, porque eu falo demais. Vou fazer as perguntas para a Nicole. Eu estou terminando meu ano de au pair, a Nicole também, mas ela literalmente vai terminar semana que vem. Então eu acredito que nós temos experiências parecidas, mas diferentes para compartilhar com vocês. Então vamos começar com uma pergunta que não quer calar, né? Por que a Alemanha? Para você, Nicole, por que você escolheu a Alemanha? Bom, olhando todos os países em que a gente poderia ser au pair, eu me identificava mais com a Alemanha, mas mais num sentido assim de, primeiro, idade. Se eu fosse fazer au pair em outro país, depois eu não poderia vir para a Alemanha mais, porque eu já tenho 26 anos, né? Eu tinha 25 na época, mas a Alemanha era um país que dava muita oportunidade para se ter um pós-au pair. Então eu acho que um dos maiores motivos para alguém escolher a Alemanha é o pós-au pair que a Alemanha proporciona. No meu caso foi isso. Para mim também é basicamente a mesma coisa. Eu já flertava, assim, eu gosto muito de línguas, então eu já flertava com o alemão, já tinha interesse em aprender. E surgiu de eu vir pra cá, tudo se alinhou pra eu vir. E aí eu falei, é a minha última oportunidade. Porque, como a Nicole disse, a questão da idade, aqui, pelo menos do Brasil, pra vir pra cá, você só pode pedir o seu visto até os 27 anos. Se passou dos 27 anos, completou 27 anos, você não pode mais pedir o seu visto. Mas até um dia antes do seu aniversário, você pode. E aí você consegue. Eu nunca ouvi falar de ninguém que teve visto negado, né? Então, eu realmente acho um processo fácil. Foi um dos motivos também pelo qual eu escolhi. Por mais que tenha alguns pormenores, eu achei um processo fácil, simples, rápido e com essa oportunidade de pós-au pair. Então, juntando tudo isso, essas foram as minhas escolhas, as minhas motivações. Segunda pergunta. O processo é muito demorado? Varia. Quanto tempo levou o seu processo? Acredito que eu tenha começado agosto, setembro, e eu vim em março. Só que eu já sabia de tudo isso, que eu iria vir para a Alemanha em janeiro. Só que eu demorei muito, eu enrolei. E todos esses meses eu não fiz a prova. E aí quando eu falei, não, agora vou fazer a prova, vou me dedicar, vou procurar família, vou fazer. Acredito mesmo que tenha sido. Eu acho que eu tinha feito a minha prova do coach, na verdade, em setembro. Deve ter sido isso, final de julho, agosto, que eu decidi mesmo que eu ia vir, então me inscrevi na prova, fiz a prova, procurei família e tudo, e vim em março. Então, agosto, setembro, 7 meses. Nós viemos, nós nos conhecemos através de um grupo da mesma mentoria que a gente fez. E nessa mentoria, ela sempre aconselha a gente a fazer as coisas antecipadamente. Então, ela fala para começar o processo ali pelo menos um ano antes. Mas a ideia é o quê? Ter tudo certo e, sei lá, comprar passagem para ir depois de 4 ou 5 meses. Mas ela sabe que tem gente que não tem todo esse tempo hábil, não tem nem paciência para isso, né? E no meu caso, eu tinha exatos 6 meses. Então, eu comecei literalmente no dia 1º de novembro a assistir as coisas, a me organizar, a estudar para a prova, marcar a data de prova. Porque o que ela fala? Prepara o perfil, que a gente vai através do Au Pair World encontrar a família. Então ela fala, prepara o seu perfil, tenha tudo em mãos, daí você começa a procurar uma família.
Então, no primeiro mês, o que eu fiz foi estudar para a prova e juntar todas as coisas que a mentoria pedia, em questão de foto, em questão de informações sobre mim, para poder montar o meu perfil no Au Pair. Acho que para você foi mais ou menos isso também. Quanto tempo você levou para montar seu perfil? 2 semanas. Então, assim, aí em dezembro, eu já tinha feito meu perfil, comecei a mandar mensagem, marquei a prova para janeiro, se não me engano, final de janeiro, começo de fevereiro. Só que quando eu fiz a prova, eu já tinha uma família. Eu achei que o meu processo foi muito rápido, porque ela falou assim, no mínimo 6 meses. Com 4 meses eu já tinha tudo resolvido. Então, tipo... Sim, eu também fui o tempo de esperar até vir, né? Assim, eu fiz a prova antes de fazer o meu perfil. Então, quando eu fiz o meu perfil, eu já tinha a prova, eu já tinha tudo. Então, eu achei uma família em dezembro, só que me levou 3 meses pra vir, né? Então, no caso, desde agosto, setembro ali até dezembro. Então, acho que pra nós duas foi bem rápido. Eu também fiquei sabendo da mentoria em janeiro. Tipo assim, comprei a mentoria em janeiro, mas não parei para analisar e ver tudo que eu precisava fazer. Foi exatamente em novembro. Então, foi muito cronometrado. E eu cheguei aqui no dia 1º de abril. Então, eu tinha mais 30 dias se eu precisasse correr atrás de mais algum documento, de fazer alguma coisa. Eu ainda tinha esse tempo hábil, mas consegui fazer tudo em 4 meses. Comprei a passagem e só esperei mais um mês para poder vir, para embarcar. E estava aqui. E eu acho que isso também responde a pergunta. Precisa de agência? Não. Como eu disse, a gente faz tudo por um site chamado Au Pair World. A gente faz o nosso perfil e procura as famílias. A gente não precisa pagar por esse perfil para ter os seus dados ali, mas a família paga. Então, por que a Jaque também fala se prepara, que a mentora se prepara o perfil, deixa tudo pronto e aí você começa a procurar a família. Porque as famílias, geralmente, elas vão procurar em um tempo hábil. Então, elas vão ter a janela aí entre 1 mês e 3 meses. Inclusive, a sua também, eu acho que estava quase no limite, né? A minha família, quando eu achei eles, o perfil deles desapareceu, assim, do nada. Acho que 1 semana depois, porque eles pagaram e acabou o tempo deles, eles não pagaram mais. Então, é isso. Não precisa de agência. Tudo que você vai resolver entre você, a família e o consulado. Aí eu acho que também levanta a pergunta, mas isso não é perigoso? Não, porque você vai ter um visto no seu passaporte. E outra, isso é muito bem regulamentado aqui na Alemanha, esse tipo de intercâmbio. Eles fazem isso há muitos anos. Na verdade, o intercâmbio... Muitos anos. O intercâmbio de au pair, ele é antes dos anos 2000. Sim. A gente que ainda não tem muita noção. Ou, na verdade, a nossa noção são os intercâmbios de au pair para os Estados Unidos. Só que o intercâmbio de au pair é muito antigo, muito mesmo. É interessante dar uma pesquisada antes. Eu pesquisei? Não. Foram coisas que eu ouvi de questão... eu gosto muito de casos criminais, então eu já ouvi casos criminais com au pairs que aconteceram. E casos antigos. Já conheci uma senhora que mora aqui na Alemanha há anos também, e ela veio como au pair lá no comecinho, então a gente sabe que é bastante tempo. É perigoso se você achar uma família perigosa, mas aí tem... Na nossa mentoria, pelo menos, tem as listas de famílias perigos, né? Isso. É você saber identificar se uma família é boa ou não. Mas assim, família perigo, é assunto que dá pra um vídeo inteiro, porque são muitas camadas, né? Você mesmo, né, sabe? Posso fazer outro vídeo só sobre famílias perigo, só pra gente conversar sobre isso. Próxima pergunta. Precisa ter fluência na língua? Não. Eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas têm muito mais assim. Você está vindo justamente para você aprender a língua. Ninguém espera que você tenha um alemão perfeito para você
vir pra cá. Algumas famílias meio lelé da cuca, espero. Mas é tipo assim, mano, eu tô indo pra aprender o alemão. Tanto que o curso de alemão é obrigatório, obrigatório assim, né? Mas a família tem que pagar uma taxa justamente pra você fazer o curso, porque não se espera que você saiba falar um alemão fluente. Entretanto, mesmo não precisando de fluência, você precisa do nível básico, que é o A1. O que é o nível A1 de alemão? É você falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem água? Eu posso beber água? Você gosta de água? Você gosta de pão? Maçã! Essa é a maçã. Essa sou eu. Eu tenho tantos anos. Então, esse é o nível A1. É você saber se apresentar, você saber pedir alguma coisa, você... Literalmente o básico. Para você se comunicar aqui quando você chegar, para conversar com a família, com as crianças. Segunda. Sim, esqueci do detalhe mais importante. Mas esse nível A1 não é somente necessário para você se comunicar aqui, como também você precisa do certificado desse nível A1. Porque para você tirar o seu visto, você precisa comprovar esse nível básico do básico do básico para poder vir. E é obrigatório, não tem escapatória. Tinham 2 escolas de idiomas que ofereciam esse certificado. Mas, hoje em dia, se eu não estou enganada, é apenas no Instituto Goethe. Eu acho que é assim que pronuncia. Se escreve Goethe, mas se pronuncia Goethe. E você faz a prova, eles te liberam o certificado e você usa o certificado para poder tirar o seu visto. E aí fica a pergunta, Nicole, foi difícil para você passar na prova? Não. E cada experiência é uma experiência, né? Pra mim, não vou falar que foi difícil. Foi bem fácil, na verdade. Mas é considerando o tempo que eu estudei, né? E também, gente, não é assim uma coisa, nossa, prova muito difícil. Você só precisa acertar 60% da prova. Não precisa gabaritar tudo, você não precisa acertar 100% da prova. É só 60%, calma, respira. Respira. Então, não foi difícil. Eu não achei difícil, pelo menos. Apesar de estar nervosa, sim. Mas eu não achei que foi um nível sobrenatural. Absurdo, não. Eu conheço meninas que fizeram a prova 2, 3 vezes, 4 vezes. Então, varia. Eu também achei a minha muito fácil. Passei de primeira, passei com uma boa nota, assim. E a gente tem isso em comum também, que nós fizemos a preparação para a prova, com a mesma professora, inclusive. Que ela é muito boa, ela deixa tudo explicadinho, ela explica passo a passo, cada detalhe da prova, o que você precisa saber, o vocabulário. Só que, por motivos diferentes, algumas meninas não conseguem passar de primeira. Tem gente que tem dificuldade com a língua, isso é normal, isso é com qualquer língua. Até porque alemão, principalmente se você só falar português, você não tiver experiências com outras línguas, eu acho que fica mais difícil. Mas alemão é uma língua muito difícil. Sim. E muito diferente do português. Você vai ter que estudar, você vai ter que decorar tudo, seja que for só para passar na prova. Você decora tudo, depois esquece. Mas você vai... É isso. E eu acho que... Não acho. Eu experienciei a questão de... Você pode até ter o suficiente para passar na prova, mas chegar aqui... Você vai ver que você não tem nem A1, você não tem nada, você tem 0. Mas... Quem tem A2 tem A1, quem tem A1 não tem nada. Boa. Fala de novo, pra dar um corte. Nicole 2026. Ou melhor, 2026, Nicole. Mas é isso, é o que ela falou. E eu acho interessante, se você tem tempo hábil, se você ainda tem tempo, se você ainda está se preparando, ou se você já fez tudo, mas ainda tem um tempo antes de vir, não acha família, cara, estuda. Vai fazer diferença pra você.
Ai, mas e se eu aprender inglês? Esquece, é que você não pode te ajudar se você já souber antes. Mas se você já tá vindo pra cá, você não tem inglês, foca no alemão. Estuda. É a única coisa que eu tenho pra falar. É horrível, mas estuda. Então, foca nisso, assista vídeos em alemão, ouça músicas, escreva, faça tudo que você puder pra melhorar. Eu acho que quanto mais vocabulário você tiver, melhor vai ser pra você. Porque aqui você vai aprender a falar e aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Mas, igual, eu senti, não sei você, mas eu senti que me faltou muito vocabulário quando eu vim pra cá. Eu ficava às vezes perdida. Sim. Então, eu acho que eu teria estudado mais. Eu também. Tava estudando aqui também? Não. Mas é sobre. É aprendendo. É intenção. É intenção. Sabor, estudo. Ai, meu Deus. Aí esse vídeo vai ser assistido lá em 2027. Ai, que querido. Enfim. Como é a prova? A prova tem 4 habilidades, que é a leitura, a escrita, a fala Audição. e a audição. Muito bom. Inclusive a audição é primeiro, tá? Então você começa ouvindo um áudio, você vai marcar as perguntas. Você vai marcar as respostas. Depois você vai para a parte da leitura, que você vai ler algumas perguntas, alguns cartazes, algumas propagandas, e você vai marcar a resposta certa. Aí vem a parte escrita, que você vai escrever um pequeno texto e responder um formulário, terminar de preencher um formulário. E aí tem a conversa, que pode variar de quantas pessoas tem ali na sala. No caso, foi eu e mais uma menina, foram só nós duas. Eu vi que entrou um grupo de 3 e você foi? 4 pessoas, eu e mais 3. Então, isso vai variar. E também a gente fez em lugares diferentes. Você fez em São Paulo. Eu fiz em São Paulo. E eu fiz no Rio de Janeiro. Então, vai variar também de instituto para instituto. Mas é basicamente essa a recorrência da prova. E o vocabulário também é básico. É comida, são coisas do dia a dia. É básico. Como você se preparou e quanto tempo passou estudando antes de fazer a prova? Nessa eu não sou exemplo pra ninguém, porque eu comprei o curso pra estudar com um mês. Eu fiz algumas aulas ali nessas 2 semanas, mas eu só peguei mesmo pra estudar de verdade 2 semanas antes da prova. Então, eu me dediquei realmente pra aprender o vocabulário da prova, tudo da prova, foram 2 semanas. Então, não siga meu exemplo. Estude. Se prepare. Geralmente é um mês, né? O nosso curso que a gente fez para o preparatório. Para passar na prova, geralmente é um mês de aula, um pouquinho mais. Mas que eu realmente peguei, me dediquei, decorei, fiz post-it, marquei tudo, 2 semanas. Você notou qual que era a parte que você teve mais dificuldade? Sim. Olha, eu mesmo estudando só 2 semanas, eu acho que eu tirei uma nota muito boa e eu me arrependo de não ter estudado mais, porque senão eu teria tirado uma nota muito melhor. Eu passei com 81% na prova, que já é ok, é uma nota boa. Mas a parte que eu mais tive dificuldade, e já era a que eu mais tinha quando eu fazia simulados, era a parte de ouvir. Mas na prova, o áudio deles é muito ruim. Eu tenho muita coisa a reclamar sobre o áudio da prova do Goethe de São Paulo. Então, Goethe de São Paulo, melhorem. É muito ruim. Eles preocupadíssimos, sabe? Assim, nossa, Nicole, meu pai, eu não acredito que a gente com a nota da Nicole. Eles com certeza estão vendo esse vídeo. Mas o áudio deles péssimo, então... Mas também é culpa minha, que teve gente que tirou nota boa na parte de ouvir, né? Mas foi a parte que eu mais tive dificuldade. Seguida do Lesen, Schreiben, eu acertei tudo. Sprechen também. Foi tranquilo. Eu acho que não só pra você e não só pra mim, mas pra todos em geral, a parte do Hören, que é o de escutar, é o mais difícil.
E eu acho que isso faz todo sentido, porque é o nosso primeiro contato com o alemão. A gente não tem costume. Por isso que eu falo, ouça música, veja vídeos, vai assistir série em alemão. Dá um jeito de ouvir alemão, porque essa vai ser a sua melhor parte. Por exemplo, hoje em dia eu tenho certeza que eu me garanto no Lore. Porque é uma das melhores partes que a gente entende. Exatamente. Talvez no Schreiben e no Lesen eu dei uma fracassada, porque justamente são as áreas que eu não tô. Agora inverteu. Mas agora o Sprechen e o Horen, que eram os que a gente mais tinha, que era o que nós mais tínhamos dificuldade ou dúvida, acredito que estaremos melhor agora. Sprechen também. Mas tudo bem. É sobre. Mas é basicamente isso. Pra mim também foi essa questão. Gabaritei todas, só o do Horen que foi um pouquinho difícil. Mas, no meu caso, o meu Horen tava tranquilo. Eu ainda fiquei com medo, porque a prof falava que tinha alguns que o áudio era muito ruim. Só que eu achei o áudio muito limpo. Porém, algumas coisas tinham pegadinhas. Então, como eu não tinha aquele tino, fui pega nas pegadinhas da resposta ali. Mas quanto tempo você estudou? Ai, perdão. Estudei exatamente 1 mês, porque eu tinha tempo e era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Então, eu estudei durante 1 mês, que foi o mês de novembro. E aí, no mês de dezembro, a gente praticou o Sprechen. E aí, eu fiz os simulados. E aí, chegou janeiro. Eu continuei treinando o Sprechen. E aí, já fiz a prova no final do mês. Então, vamos dizer assim, que foram 2 meses, se for juntar tudo. Eu tive um tempinho. Mas eu tirei um útil. Por causa do Rory. Poderia ter sido melhor. Ela conseguiu o mesmo resultado em 2 semanas, então... Quantos reais você gastou com tudo? Como o intercâmbio começou com a prova, mas a minha prova eu não paguei. Quem pagou pra mim foi meu padrasto. Até por isso que eu passei, voltando ao assunto anterior, porque eu não tinha condição de não passar nessa prova. Detalhe, onde você mora é muito importante. Sim, eu moro no interior de São Paulo. Então, pra mim, do interior até São Paulo, que é onde a gente faz tudo, 5 horas de ônibus, assim. Então, é até ok, perto do que você precisa, né? Você ainda pode voltar pra casa depois que você terminar de fazer Sim. coisa. Então, a prova foi 840. Caraca, cara. Não lembrava, não. 850, eu acho, mais ou menos. Eu acho que foi isso. A prova foi isso. Mas como eu disse, não fui eu que paguei. Eu tinha que ir pra São Paulo. Então, o ônibus aí teve que estar uns 100 reais. E de volta... Mas nisso eu também aluguei Airbnb, porque eu queria passear em São Paulo, né? Que não é todo dia que você tá indo pra São Paulo. Então teve esses gastos, mas... E de volta uns... Tá, não deve ter sido 100 reais, mas uns 80 reais o ônibus. O visto foi 460, eu acho. Caraca, eu não lembrava desses valores de forma alguma. Eu acho que o visto foi 460. Então, mais uma vez, tive que ir pra São Paulo, mas nisso... Meus pais me levaram, então eu não gastei com nada. Depois, o mais caro de tudo, que é a passagem, né? 4.500 reais. Que eu acho que eu devo ter pago. Isso incluindo o despacho, né? Sim. E lembrando que é só de ida. Sim, só de ida. E eu ainda comprei o meu assento, porque eu queria especificamente na janela nada. Então eu comprei o meu assento. Por isso ficou 4.500. Eu acho que é isso. Tem mais coisa? No total, assim, você acha que foi em torno de 6.000. Chutando alto, eu acho. Chutando alto, uns 6 mil. No meu caso, eu não lembro dos detalhes todos. Mas, pra mim, é mais difícil, porque, como eu disse, eu moro no meio do Brasil. E o meu consulado é no Rio de Janeiro. Pra prova, eu poderia escolher onde eu quisesse. Mas eu escolhi no Rio de Janeiro também. Então, eu tive que gastar com passagem de avião. Só aí já vai o quê? Uns 2.000. Só de passagem de avião.
Então, assim, pra mim, o mais caro foram as passagens. Eu passei por um evento na minha vida chamado demissão. Que a princípio eu fiquei triste, mas depois eu pensei, putz, foi o pontapé, porque foram exatos 6 meses. Se eu tivesse feito, porque eu já tinha a intenção de fazer um intercâmbio. Eu esperava fazer mais pra frente, eu não esperava ser demitida. Mas eu acho que foi um sinal do universo falando, não, você tem que ir agora, porque você vai pra onde? Pra Alemanha. Se você for depois, você não vai conseguir ir pra Alemanha. Então foi basicamente tudo se alinhando. Então eu tive esse dinheiro ali, né, da minha demissão, e eu pude pagar tudo. E também eu tive uma mãe pra me ajudar, que apesar dela não ter pago nada em relação ao intercâmbio, eu fiquei na casa dela. Então, eu não precisei gastar com comida, não precisei gastar com energia, apesar de eu ainda ter ficado com o meu apartamento até um mês antes de eu vir embora. Pagando aluguel, no caso. Porque eu morava em outra cidade. Ai, são tantos detalhes. Mas, basicamente, eu creio que eu gastei em torno de uns 8 mil reais. Por quê? Foram 2 viagens para o Rio de Janeiro. E é claro que eu não ia ficar no Rio de Janeiro sem fazer nada, minha querida. Então, assim, dei uma gastadinha ali. E aí, foi o passaporte, o visto, a prova e a passagem de avião. Então, eu vou dizer ali que foi em torno de uns 4 mil para as coisas que eu fiz dentro do Brasil e 4 mil para passagem para vir para cá. Mas eu sei que deve ser uma dúvida também. Aqui a gente tem que pagar alguma coisa? Não, porque nós recebemos para trabalhar, certo? Nós recebemos então alimentação, moradia, todas as coisas básicas. A gente ganha o Deutschland Ticket, que é um ticket que você ganha para viajar toda a Alemanha e alguns países vizinhos. Quem paga é a família. A gente ganha ajuda com o curso de alemão. Se você achar um curso barato, você não vai tirar nenhum dinheiro extra. Mas se for um curso um pouquinho mais caro ali, você vai ter que tirar um pouco mais do seu. Então, fora isso... tá, ele tá xingando. E o que você conversar com a sua família, né? Tem muitas meninas que têm muitos mais benefícios. Tem meninas que ganham bastante coisa. Que, olha, eu achei que nasceram viradas pra lua. A gente tem uma amiga, não vou expor aqui, mas ela ficou com uma família que, meu Deus do céu, ela tinha a própria casa, eu acho que era uma casa que ela tinha, que era, tipo assim, um pouco afastada da família dela, mas, enfim, a Nicole também tem o próprio apartamento, porque a família mora em cima e ela mora embaixo. Mas ela ganhava muita coisa da família dela. Passagem de avião, dinheiro para viajar. Então, assim, esse não deve ser o seu foco. Esse não também não é a realidade de todo mundo, é da minoria. É uma grande minoria. Uma grande minoria que tem esses privilégios, né? E eu digo para vocês, não escolha isso de benefício como requisito. Porque se você tiver uma família que te dá apenas o básico, mas paga tudo certinho, é uma família legal, uma família correta e se encaixa, isso é perfeito, tá bom? Então não cresçam o olho, sejam pé no chão, mas converse com a família. Tem família que já vai te oferecer, sabe? Mas não custa perguntar. Não custa perguntar, tipo assim... você não paga todo o meu curso? Ou sei lá, você não pode pagar a minha internet do celular, mas é basicamente isso. Demorou quanto tempo pra juntar o dinheiro necessário pra você? Eu não juntei dinheiro, só fui fazendo as coisas conforme eu ia recebendo dinheiro. E eu também tive questão... Eu saí do meu emprego e eu recebi seguro. Então, eu ia recebendo dinheiro conforme eu ia gastando. Eu ia recebendo o dinheiro pra gastar mais, porque eu nunca paro de gastar. Mas eu não juntei, né? Eu sei que o normal seria ter um planejamento e juntar o dinheiro pra você ter tudo certinho. Mas eu não fiz isso. Só foi com a cara e com a coragem. E no meu caso, foi esse dinheiro que eu recebi pela demissão,
mas também eu já vinha juntando desde o do começo do ano, porque eu sabia que o meu objetivo também não era ficar naquele emprego, era juntar dinheiro para poder pagar o intercâmbio e não ter que ficar dividindo as coisas, certo? Então, desde o começo do ano eu juntava, não sei, eu acho que eu devo ter juntado uns 6 mil por aí. E aí foi juntando com o dinheiro que eu já tinha. Eu consegui pagar tudo e ainda sobrou um dinheiro que tá lá no banco rendendo, que eu prefiro não usar. Deixa guardadinho lá. Como você escolheu a sua host family? Assim, o processo de achar uma família não foi muito demorado. Eu acho que não demorou nem um mês. Mas eu estava mandando mensagem. Quando a gente veio, ainda tinha aquela opção de você mudar da onde você é, né? Então, eu acredito que a minha família não tinha colocado que eles aceitavam uma au pair no Brasil. Deixa eu só te interromper, só para contextualizar. No Au Pair World, você tem que colocar a sua nacionalidade, mas aí os perfis só aparecem para as pessoas que querem aquela nacionalidade. Porém, ocorreram algumas mudanças. Antes a gente conseguia filtrar para ver famílias que tinham escolhido pessoas sem ser só da nossa nacionalidade. Aí eles atualizaram o app e aí ocorreram algumas mudanças. Eu particularmente não sei como que tá agora para descobrir, para achar a família, mas tá mais difícil, tanto pro lado da au pair quanto pro lado da host family, porque a minha host family tá demorando para achar uma au pair também. Então, dificuldades dos dois lados. Sim, então eu filtrei, coloquei que eu era, sei lá, dos Estados Unidos, encontrei o perfil da minha família. Eles não tinham muita coisa no perfil, pra ser bem sincera, era um perfil assim, bem ruim. Cheio. E aí eu mandei mensagem pra eles me responderam. A gente marcou uma videochamada. A minha host mom, não sigam o meu exemplo, tá? Eu vou contar aqui como foi, mas não façam isso. A minha host mom me ligou, não foi por videochamada, foi por chamada normal, então a gente só ouviu a voz uma da outra, a gente só conversou, e ela me disse, me manda todos os documentos necessários que você precisa pro visto. E foi isso. Eu mandei, no outro dia ela já me mandou o contrato assinado. Vai casar comigo sim. Ela não me perguntou, você aceita ser a nossa gente? Não foi nada disso. Depois que ela já me mandou o contrato assinado, claro que eu fiquei com o pé atrás. Eu quis marcar outras videochamadas. Depois a gente fez videochamada de verdade. Eu conheci ela, vi que eles eram pessoas reais. Conheci as crianças, conversei com eles. A minha host mom e o meu host father são médicos. Eu joguei o nome deles no Google. Eu procurei sobre eles, eu vi que eles existiam mesmo. Importante. Então, basicamente eles me escolheram. Não fui eu que escolhi eles. Mas eles são uma família muito boa. Eu acho que eu tive sorte. E foi bem rápido, assim. O match foi em 1 hora. O match demorou 1 hora. Eu conversei com 2 famílias bastante, assim. E pra mim também foram as 2 primeiras famílias que eu conversei e eu fiquei entre os 2. Só que eu me conectei mais com uma segunda host family. Mas, gente, eu perguntei de tudo que eu poderia perguntar. Foi, assim, eu tive uma conexão muito grande com a host mom. A gente tinha muita coisa em comum. Eu realmente, eu senti que eu criei uma amizade com eles, com ela em específico, antes mesmo de vir pra cá. E a gente teve rematch! Não esperava esse plot, né? Posso fazer um vídeo contando sobre o meu rematch também. Então, assim, Nicole não pensou 2 vezes, escolheu uma família que deu tudo certo. Eu conversei, escolhi a dedo e o meu dedo foi podre. Funciona pra tudo, né? Eu recebi não. Eu conversei com outras famílias também. Teve uma família que a gente conversou, eles tinham outras opções, eles acabaram que não escolheram, falaram que eu fiquei em segundo lugar no ranking deles. Gente, assim, ganhei prata. Não escolheram, mas tudo bem, porque eu gosto da minha família. Agora, eu tenho um apartamento só pra mim. Eu gosto deles. Eu tenho um apartamento só pra mim, eles são legais. Eu tenho um apartamento só pra mim. Esses foram os critérios, gente. É isso, esse vídeo. Mas assim, o meu critério
eu queria muito estar em uma família em que eu me sentisse acolhida, porque eu sei como eu sou apegada à minha família e eu sei que eu sentiria falta de estar em uma família. Então, como eu me conectei muito com ela, apesar dela só me oferecer o básico também dos benefícios, eu falei, vou sim, é isso. E deu certo até que não deu mais. Mas um dia, depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Então, esses foram os meus critérios. Tá. Você fez a entrevista com o Sr. Rostembre em alemão? Não. Eu não sabia falar alemão, como que eu ia conversar com eles em alemão? Foi tudo em inglês. Eu também sou fluente em inglês, então pra mim não fazia sentido falar com eles em alemão. Mas eu sei que tem gente que não fala inglês. E o que eu ouvi algumas meninas falando é ensaiar mesmo. Ensaiar perguntas pontuais, frases pontuais pra conversar ali com a família. Eu acho que a chamada de vídeo é mais pra você ver que eles são reais e que eles existem. Sim, e eu acho que o lance pra você não se perder, não ficar nervosa é você conduzir a videochamada. Você fazer com que eles façam as perguntas que você quer responder e não dar espaço para eles perguntarem outras coisas. Então, antes mesmo deles começarem a fazer perguntas, você já responde tudo de cara. Você já fala tudo que eles precisam saber para eles não terem tempo de perguntar mais nada, de pegar de surpresa. Foi isso que eu fiz, pelo menos. É o que a mentoria também indica a gente a fazer. E aí, ficou com dúvida ou não entendeu? Não tem problema, manda a pergunta pra ele de novo. Manda, na videochamada. E você manda por mensagem. Que é mais fácil, acredito. De entender. Enfim, é isso. Pergunta, você se sente segura aí? Você se sente segura? Sim, eu me sinto bastante segura aqui. Não tenho medo de sair. Por mais que a iluminação pública da Alemanha seja péssima. É muito escuro, cara. É absurdo. Eu não me sinto com medo, assim. Claro que a gente tem um trauma de vir do Brasil, mas assim, nem no Brasil nunca nada me aconteceu. Mas a gente ouve as coisas, a gente sabe que é perigoso, claro. A gente sendo mulher sabe que todos os lugares são perigosos, mas eu não me sinto insegura aqui, não. Também não. A gente só teve um único incidente, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Não eram com alemães, mas também foi de manhã. Foi de manhã durante o dia. Só que também isso pode ser um tópico para um outro vídeo. Foi só uma coisa, foi só assim, perturbação. Caras bêbados perturbando a gente. E foi só uma vez. Né? Mas os alemães em si, eles são muito tranquilos e muito respeitosos. Sentiu que os alemães são preconceituosos com imigrantes? Não. Comigo eu nunca passei por nada, eu nunca senti nada. Até porque... Isso também é um motivo. Mas até porque a Alemanha é um país feito por imigrantes. Eles estão acostumados, eu sinceramente acho. Eles estudam desde criança com um monte de gente que não é alemã, que veio de... Assim, quando eu vim pra cá, eu não esperava que a Alemanha tinha tanto imigrante assim. Muito imigrante. Assim, depende também, acredito que da onde você mora. Tipo, lá onde você mora, é um lugarzinho pequenininho. E ainda assim, achei brasileira, achei colombiana, achei italiano. Então... é muito... É uma mistura, não é? Eu estava acostumada a viver lá no interior, gente, os únicos estrangeiros que tinha eram chineses da lojinha de produtos chineses, mas eu não tinha contato com estrangeiro. Mas aqui você vai ter mais contato com estrangeiros do que alemães. Inclusive eu tava conversando com uma amiga e ela falou, nossa, uma das coisas que mais me chocou na Alemanha foi a diversidade cultural. Porque a gente que vem da América Latina, a gente fala, nossa, o nosso país é muito diverso. Mas nós somos diversos entre nós. Mas a maioria das pessoas lá são brasileiros. Nossa cultura já é diferente entre si, porque nós somos uma mistura de várias nações. Mas todos que a gente vê lá, a maioria são brasileiros. É muito difícil você ver alguém de fora. Agora aqui não. São realmente pessoas diferentes, com culturas diferentes, que vivem de maneiras diferentes. E você sente isso. Então, a resposta para essa pergunta, eu acredito que seja não, porque eles já estão acostumados. Mas é claro que você vai ver um ou outro senhora
te dando um olhar feio, alguém vai estar num mau dia, vai falar alguma coisinha chata. Mas no geral, eu acho que eu nunca passei por uma experiência assim. De xenofobia, não. E se passei também nem entendi. Se passamos, não entendemos, sabe? Ok. Quais eram os seus maiores medos no início? Pra mim, foi não ter... A pessoa ansiosa, né? Você já descobre. Foi não ter uma certeza do que aconteceria comigo depois de tudo. Eu sentia que se eu não fizesse esse intercâmbio dar certo, eu seria uma fracassada. Se eu tivesse que voltar pro Brasil, se eu tivesse que voltar pra minha rotina, pra minha vida. Tipo assim, você deixar tudo pra voltar? Nossa, que fracassada, loser! Então, eu acho que assim, esse era o meu maior medo. O que é um medo ridículo. Depois de um mês eu consegui me alinhar nessa questão. E entendi que tudo que acontece, seja para você crescer, para você aprender. E se a gente tem que ter orgulho de onde a gente voltou, não tem que ter medo de voltar. É claro que a gente vai procurar seguir sempre os nossos objetivos, sempre fazer o que nos deixe feliz, só que às vezes tem pessoas que também não estão felizes aqui. E às vezes estavam mais felizes no Brasil. Elas não são fracassadas por voltarem. Elas não desistiram, elas vieram, elas viveram e elas perceberam que são mais felizes e que a vida faz mais sentido no país delas ou em outro país. Então tá tudo bem, eu acho que o meu maior medo aqui foi o medo do fracasso. E um pouco de medo do racismo também, mas deu tudo certo. E você? Nossa, eu acho que esse pensamento que você teve de não poder voltar, eu acho que eu tive mais pro final, quando eu tava procurando outras formas de ficar. Mas, assim, medo, não tive. Eu acho que eu não passei por isso. Se passei, não lembro. Não pensou muito, né? Não. Como foi com a habituação do idioma? Difícil. Não é fácil até hoje. Mas eu acho que por conviver muito, ouvir muito, falar muito, você acaba pegando, né? Mas alemão é uma língua muito difícil. No começo, nada fazia sentido. Eu tentava ouvir música em alemão e falava: parem de fazer músicas em alemão. Você lembra a primeira vez que a gente ouviu uma música em alemão, a gente falou: a gente tá entendendo. Que foi o Last do... Maria, sim. Ele Kate Maria. Do Mary Kate, achei legal, assim, né? Eu falava: gente, parem de fazer músicas em alemão, esse idioma é horrível. Eu não gostava. Mas agora já tô muito acostumada e eu até gosto agora de músicas em alemão, olha que tem músicas mas muito questão boas, de muito você acostumando no seu cérebro, mas o alemão é uma língua complicada. Acontecia um fenômeno engraçado comigo, que era quando chegava no final do dia, eu ouvia tanto alemão, aí eu ia tomar banho, aí minha cabeça ficava só o alemão passando, eu não conseguia calar as vozes da minha cabeça e todas as vozes da minha cabeça eram em alemão. E aí agora a gente sente o impacto, porque a gente não sabe falar português mais, não sabe falar inglês mais e também não sabe falar alemão. Então, complicado. Enfim, mas a adaptação pro alemão, se você for uma pessoa, se você tentar estudar, claro que vai ter momentos de surto, mas passa. Assim, em um ano, eu posso dizer que... Vou compartilhar uma coisa. No começo, eu me sentia muito inútil por não saber o idioma. Eu sentia que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu me senti uma criança de novo, queria que minha rotina me acompanhasse em todas as coisas que eu precisava fazer, porque eu não me sentia confiante o suficiente. Mas agora, chegando no final do ano, eu percebi que eu consigo sim fazer as coisas sozinhas, falando em alemão. Fala, mas você tem inglês. Não importa. O negócio aqui é o alemão. Eu posso ter inglês, pode me ajudar em algumas coisas, mas tudo que você for fazer, principalmente em relação à transição, se você for estudar outra coisa, se você for procurar vagas de outros intercâmbios, de estudos, você vai precisar usar o alemão. Mesmo você sabendo inglês, e mesmo a pessoa conversando com você sabendo inglês. Principalmente porque a Alemanha é um país bem arcaico, como que
consciência disso. Você precisa ir resolver as coisas. Você não pode resolver pelo seu celular. Você tem que ir lá, olhar para uma pessoa e falar com ela. E assim, se você quiser estar na Alemanha, você precisa se integrar. E a primeira parte dessa integração é saber falar a língua do lugar. Entendeu? E eu tenho gente que... Eu sei que tem gente que com certeza é bem mais estúpido que a gente e conseguiu aprender. Então a gente consegue também. Sim. Tá? Pode ter certeza. Agora, como foi a sua adaptação em relação ao clima, alimentação, cultura? Antes de vir pra cá, eu tava com muito medo da comida. Porque eu sou muito apegada à comida brasileira. Eu amo muito comida brasileira e eu amo Inclusive, comer. a gente vai sair pra comer churrasco agora. Eu amo comer. E comida brasileira é comida da minha mãe. A minha mãe cozinha todo dia, de almoço e janta, fogão a lenha, sabe? Eu tava com muito medo por causa da comida. E chegando aqui eu vi que os meus medos estavam certos. Porque eu passei 1 ano comendo pão. Mas sobre a cultura, eu não acho que eu tinha um medo, assim. Sobre o clima, eu cheguei aqui no final do inverno. Tava começando a primavera. Bem nessa época, bem agora, sim. Sim, literalmente faz 1 ano que eu cheguei hoje. A gente nem comemorou essa ano. Vamos comemorar Hoje faz 1 ano que eu cheguei aqui. Hoje faz 1 ano! Oi, gente. Vocês podem perceber que nós estamos em um ambiente diferente. Provavelmente vai ter muito ruído ao fundo. E eu peço desculpas porque essa é a única forma que a gente poderia fazer para conseguir terminar esse vídeo juntas. Então é isso. Super. Mas só faltam algumas poucas perguntas pra gente finalizar. E essas são sobre a família, sobre a nossa família anfitriã agora. Então eu pergunto pra você, como é a sua família? De quantas crianças você cuida? Eu cuido de 2 crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 7 anos. É isso. Eu cuido de 3 crianças. Então eu tenho um bebê, uma menina de 2 anos e uma menina de 4 anos. E como é a sua rotina? Como era, né? Como era. Normalmente eu acordava todos os dias, quando a avó não estava aqui. Quando a avó não estava, eu acordava às 6 horas da manhã para estar lá às 7h30. Aí os pais iam trabalhar, eu acordava as crianças às 7 horas. Aí a gente tomava café, eles escovavam os dentes, se arrumavam e a gente ia pra escola. Eu levava eles até a esquina, eles podem ir sozinhos até a escola, que é perto. Aí eu tinha tempo livre pra fazer o que eu quisesse. Normalmente era pra estar estudando, mas quando eu estudava, não. Mas tinha tempo livre até as 2 horas, que era a hora que eu sempre ia buscar eles, esse horário. E aí agora falar um pouco da rotina é um pouco complicado, porque daí eu teria que explicar exatamente todos os dias da semana, e é muita coisa. Mas assim, basicamente todos os dias depois da escola eles têm atividades extras, né? Eles fazem aula de rock, piano, futebol, circos, então todos os dias da semana eles têm alguma coisa. Geralmente eu levo eles, mas eles fazem tudo em dias separados, então eu levo um, volto, fico com a outra criança que sobrou. E aí os pais geralmente buscam eles, vêm pra casa, a gente janta e estou livre. É isso todos os dias. Quando a avó está aqui, a avó materna está aqui, ela arruma as crianças, leva pra escola, ela busca eles também, e aí é mais fácil, porque aí ela entretém as crianças também, e aí não preciso me preocupar muito com eles. E quando a avó paterna está aqui, ela busca eles na escola, ela leva eles para as atividades, ela faz tudo. Eu também não preciso me preocupar muito. Sábado e domingo eu tenho livre sempre. E à noite também, e a parte da manhã, né? Até as 2. São os meus horários livres. Bom, comigo a rotina também é um pouco variada. Eu sou bem flexível e eu não me importo muito com isso, porque
O meu host father, ele trabalha por si mesmo, ele não tem horários certos, então a minha host mom, que geralmente me dá o norte, mas eu sempre tenho a manhã pra mim. Muito difícil eles pedirem pra eu trabalhar de manhã. Quando eu tinha uma rotina mais regulada, era quando eu ficava só com a criança de 2 anos, antes dela ter o bebê. Então era bem tranquilo, era levar a criança pro parque, os barulhos de dar de comer. E aí agora com o bebê, geralmente eu fico com ele, coloco ele pra dormir. E aí as duas vão pro kindergarten e depois que elas voltam, ou a gente vai pro parquinho, ou a gente brinca. Gente, assim, é muito tranquilo, pelo menos ao meu ver, né? Ela ainda leva as crianças para outras atividades, mas eu só brinco com eles, levo pro parquinho. A cidade é um morro, então é tudo muito perto. Eu acho que o mais difícil é você manter a criança entretida. É que os seus ainda são pequenos, né? Os meus, uma criança de 9 anos já não muita coisa, ela não quer mais ir pro parquinho, coisas assim, então. Mas assim, ela gosta bastante de fazer artesanato e eu gosto também, então a gente faz bastante isso, mas a gente faz mais coisas assim pra manter eles entretidos, que é o mais difícil. E a minha criança é muito fácil, por exemplo, a mais velha, ela adora ler, então a gente passa ali 1 hora lendo. Eu lendo em voz alta pra ela, eu amo ler também, então pra mim não é um problema. A única coisa que eu acho chato, vou ser sincera, por ser au pair, é que pra mim é entediante muitas vezes. Eu acho entediante, né? Porque você tem que estar ali pela criança e às vezes você não tem nada pra fazer, às vezes é só você ficar olhando ele, cuidando. Agora chegou um grupo de mulheres aqui, elas provavelmente vão falar alto, mas o vídeo também tá quase acabando. Enfim, então é entediante. Esse é o resumo, às vezes é divertido. E sim, a gente tem tempo livre, porque uma das perguntas era, você consegue ter tempo livre, tempo pra você? Sim, a gente só trabalha 6 horas por dia, né? Assim, e isso é combinado com a família também, o seu horário e tudo mais. Então, às vezes você pode trabalhar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas são 30 horas semanais, de todo mundo. E geralmente, final de semana, é isso, eu acho. Eu sempre tive final de semana livre. Raríssimas vezes eu tive que trabalhar no sábado, mas assim, de manhã só. E tá, agora são perguntas do pós-au pair. Existe alguma forma de conseguir um visto permanente depois do au pair? Não, gente. Não, você é imigrante, isso é um intercâmbio, não é garantia de ficar aqui no país. Mas você pode sim tentar outros intercâmbios e aí aqui na Alemanha funciona como? Se você se integrar bem, depois de 5 anos você consegue tirar o seu Deutsche Pass, que você é o passaporte vermelhinho que você consegue ir e voltar quando quiser. Mas você tem que ser bem integrado, tem que falar o idioma, entendeu? Então tem que mostrar que você veio aqui pra ficar. Ou casar, né? Mas mesmo assim não é permanente. Também tem que ter um certo nível de alemão. Você achou que valeu a pena? Sim. Eu achei que valeu muito a pena. Mudou minha vida. Completamente. Nunca pensei que eu fosse pra Paris. No meu 3º mês de au pair eu estava indo pra Paris. Londres. A gente foi pra lá. Assim. Se você pensar, claro, é um trabalho. Como qualquer outro trabalho, você vai cansar, você ganha um salário mínimo. Mas as experiências de vida que você adquire e o crescimento que você tem fazendo isso é surreal, assim, eu acho que compensa muito mesmo. Se você for uma pessoa adaptável. Sim. Tem que ser uma pessoa muito adaptável. Tem que ser flexível. Mas pra mim, compensa. Pra mim também. Eu acho que vir pra cá me deu uma perspectiva que eu não estava tendo no Brasil. Tinha tudo certo, gente, tava tudo alinhado, mas eu olhava pra minha vida e ficava tipo, tá, where do we go from here? Pra onde que a gente vai a partir daqui? E
não tinha vontade de fazer nada. E aqui me cresceu essa nova perspectiva, novos ares. E os sonhos realizados, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque são muitos detalhes. Então, mas pra resumir, com certeza valeu a pena. E eu faria de novo. E aí vem a pergunta, pretende ser au pair novamente? Sim. Estou vindo amanhã para a Áustria ser au pair no novo país. Uma nova família. Me abandonou. Aí é engraçado, né? A gente gravou esse vídeo no último... Não, no equivalente ao primeiro dia que ela chegou. E estamos gravando no penúltimo dia antes dela ir, porque ela vai embora amanhã. Porque a gente saiu pra jantar aquele dia e não deu tempo de terminar. Então é isso. E provavelmente esse vídeo vai ser postado talvez no final do mês, eu acho. Aí quando eu estiver terminando meu último dia de au pair, aí eu posto. Mas só pra dar contexto, né, de datas. E é isso. E você não vai ser au pair? Eu talvez seria au pair novamente se eu fosse mais nova. Só que eu também não teria começado na Alemanha. Eu teria começado em outros países e teria que ir da Alemanha no destino final. Justamente porque aqui tem outras oportunidades, outros tipos de intercâmbio. Esse dá é uma cafeteria. Outros tipos de oportunidades, outros intercâmbios para estudar, para criar uma carreira. Então, basicamente, estou começando tudo do zero. Vou estudar de novo, vou ver o que eu quero estudar. E é isso. Então, para mim, o au pair novamente não faz parte dos meus planos, porque não faz sentido para o que eu quero construir aqui. Não valeria a pena, por exemplo, sair daqui para ir para a França e depois voltar para cá. Ou ficar na França também. Não quero. Então, pra mim já fazia sentido ser au pair novamente pelos meus planos futuros, né? é isso. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, registrar o Obrigada por assistirem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E é isso, gente, não tenha medo de voar, coloca a cara a tapa e vivam essa experiência. E o que vier,